Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes e dramáticas da Bíblia, a rivalidade entre dois irmãos gêmeos, Jacó e Esaú. Essa narrativa, encontrada no livro de Gênesis, não é apenas um conto antigo, mas uma lição profunda sobre escolhas, destino e o valor que damos às coisas. Vamos desvendar juntos os detalhes dessa história, desde a luta no ventre da mãe até o momento crucial que definiu o futuro de nações inteiras. Tudo começa com Isaac, o filho prometido a Abraão. Aos 40 anos, Isaac se casa com Rebeca, mas havia um grande desafio. Rebeca era estéril. A incapacidade de ter filhos era uma dor imensa naquela cultura, não apenas pessoal, mas também porque colocava em risco a continuidade da promessa de Deus a Abraão. Isaac, vendo o sofrimento de sua esposa e confiando na promessa divina, faz o que um homem de fé faria. Ele ora, ele clama ao Senhor por sua esposa. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu sua oração. Rebeca concebe, mas essa não foi uma gravidez comum. Rebeca sentia uma verdadeira batalha acontecendo dentro dela. Os bebês se empurravam e lutavam tanto que ela chegou a um ponto de desespero. Ela se perguntava: se é para ser assim, por que eu continuo a viver? Era um tormento tão grande que ela decidiu buscar uma resposta diretamente de Deus. E a resposta que ela recebeu foi uma profecia extraordinária. O Senhor lhe disse: 2 nações estão em seu ventre, e 2 povos se separarão de suas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Imaginem receber uma notícia como essa. Antes mesmo de nascerem, o destino de seus filhos já estava sendo traçado de uma forma surpreendente. A ordem natural, onde o mais velho tem a primazia, seria invertida. Essa profecia divina será o fio condutor de toda a história que se segue. Quando chegou a hora do parto, nasceram gêmeos, como Deus havia dito. O primeiro a sair era ruivo, e seu corpo era tão peludo que parecia coberto por um manto de pelos. Por causa dessa característica, eles o chamaram de Esaú. Logo em seguida, veio seu irmão, e de uma forma muito simbólica, ele saiu segurando o calcanhar de Esaú. Esse gesto lhe rendeu o nome de Jacó, que significa aquele que segura o calcanhar, ou, por extensão, suplantador, enganador. Desde o nascimento, a dinâmica entre eles já estava clara. Uma disputa, uma busca por posição. Isaac já tinha 60 anos quando seus filhos nasceram, os meninos cresceram, e suas personalidades não poderiam ser mais diferentes. Esaú se tornou um homem do campo, um caçador habilidoso, impulsivo e aventureiro. Ele vivia ao ar livre, conectado com a natureza selvagem. Jacó, por outro lado, era um homem quieto, caseiro, que preferia viver nas tendas. Ele era mais introspectivo, calculista e planejava seus passos com cuidado. Essa diferença de temperamento acabou criando uma divisão dentro da própria família. Isaac tinha um carinho especial por Esaú. Por quê? A Bíblia é bem direta, porque ele gostava da carne da caça que Esaú trazia. O paladar do pai o conectava com o filho mais velho. Rebeca, por sua vez, amava Jacó. Talvez ela se identificasse mais com a natureza tranquila de Jacó. Ou talvez, e isso é muito importante, ela nunca tenha esquecido a profecia que recebeu de Deus, que o mais velho serviria ao mais novo. Ela guardou aquela palavra em seu coração e favoreceu o filho, que, segundo a profecia, teria a bênção maior. Essa preferência dos pais acabou alimentando a rivalidade entre os irmãos. E é num dia aparentemente comum que essa tensão explode. E um dos eventos mais decisivos da vida deles acontece. Certo dia, Jacó estava em casa preparando um delicioso guisado de lentilhas. O cheiro devia estar incrível. Nesse momento, Esaú chega do campo, completamente exausto e faminto, depois de um longo dia de caça, provavelmente sem sucesso. O cansaço e a fome podem nos levar a tomar decisões muito ruins, não é mesmo? Esaú, vendo aquele prato fumegante, diz a Jacó de forma desesperada: por favor, me dê um pouco desse guisado vermelho porque estou morrendo de fome. Ele estava tão focado na sua necessidade imediata que nem se importou em chamar o prato pelo nome. Apenas isso vermelho. É por causa desse episódio que ele também ganha o apelido de Edom, que significa vermelho. Jacó, o planejador,
vê ali uma oportunidade única. Ele não era uma pessoa impulsiva como seu irmão. Ele sabia o valor das coisas e, principalmente, o valor da primogenitura. O direito de primogenitura em sua cultura não era apenas receber uma porção dupla da herança do pai. Era muito mais do que isso. Significava a liderança espiritual da família. A responsabilidade de continuar a aliança de Deus com Abraão e Isaque. Era a bênção. Então Jacó responde ao irmão com uma proposta chocante. Tudo bem, eu te dou o guisado. Mas primeiro, venda-me hoje o seu direito de primogenitura. Pensem na cena. De um lado, Esaú, dominado pela fome e pelo cansaço, olhando para um prato de comida. Do outro, Jacó, oferecendo a solução para sua necessidade imediata, mas a um preço altíssimo. A resposta de Esaú revela o quanto ele desvalorizava o que possuía. Ele diz: olha, eu estou prestes a morrer de fome. De que me serve esse direito de primogenitura? Para Esaú, a bênção futura, a herança espiritual, o pacto com Deus. Nada disso importava diante da fome que ele sentia naquele momento. Ele trocou o eterno pelo instantâneo, o sagrado pelo profano. Ele estava disposto a abrir mão de seu futuro glorioso por um alívio momentâneo. Jacó, percebendo que Esaú estava falando sério, insiste. Então jure para mim agora. Ele queria um compromisso formal, um juramento que não pudesse ser quebrado. E Esaú, sem pensar duas vezes, jurou. Ele vendeu seu direito de primogenitura a seu irmão mais novo. O acordo foi selado. Jacó deu a Esaú um pão e o guisado de lentilhas. A Bíblia descreve a cena de forma fria e direta. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi embora. Então vem a frase final, que é um julgamento sobre a atitude de Esaú. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Essa história é poderosa. Ela nos ensina sobre as consequências de nossas escolhas, especialmente aquelas que fazemos por impulso, movidos por desejos imediatos. Esaú tinha um tesouro em suas mãos, uma herança espiritual de valor incalculável, mas a trocou por algo passageiro. Ele não conseguiu enxergar o valor do que tinha. Por outro lado, temos Jacó. Podemos questionar seus métodos, sua astúcia em se aproveitar da fraqueza do irmão. A Bíblia não o apresenta como um herói perfeito, mas uma coisa é inegável. Jacó valorizava a bênção. Ele a desejava, ele a buscava, mesmo que por meios tortuosos. Ele entendia o significado da promessa de Deus. Essa narrativa nos convida a refletir. O que nós temos desprezado em nossas vidas? Quais são as primogenituras, as bênçãos e os valores importantes que estamos trocando por pratos de lentilha, por satisfações momentâneas? Pode ser nosso tempo com a família, nossos princípios, nossa saúde ou nossa fé. A história de Jacó e Esaú está apenas começando. A venda da primogenitura foi apenas o primeiro ato de um drama que envolverá enganos, fugas, sofrimento e, finalmente, reconciliação. Mas esse momento define o caráter de cada um e estabelece o caminho que eles irão percorrer. A profecia de Deus, a Rebeca, começa a se cumprir. O mais velho, ao vender seu direito, começa a se colocar em posição de servir ao mais novo. Espero que essa análise tenha trazido uma nova luz a essa passagem tão conhecida. Ela nos mostra que cada escolha tem um peso e que o que valorizamos define quem somos e o nosso destino. O que você acha dessa história? Jacó foi esperto ou desonesto? Esaú foi apenas uma vítima de sua fome ou o único responsável por sua perda? Deixe sua opinião aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando as profundezas das histórias bíblicas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Até a próxima!